então o tema que nos foi proposto é um tema maravilhoso, porque de facto vamos compreender aqui a verdadeira essência do amor, da doação, e perceber que todos nós podemos receber, mas também todos nós podemos dar. Então, o que é a fluidoterapia? Tratamento do corpo e do espírito. Fluidoterapia, o seu significado é tratamento medicinal com administração de fluidos. Ou seja, é a utilização dos fluidos com finalidade terapêutica para o tratamento dos doentes, dos enfermos. No espiritismo, emprega-se a fluidoterapia para auxiliar os enfermos ao nível físico, mas, acima de tudo, ao nível espiritual. E é de forma fraterna e gratuita. Então, para podermos perceber esta terapia, precisamos de perceber o que é o fluido. Segundo a ciência, fluido é a designação da fase não sólida da matéria, a qual pode apresentar 3 subfases: a pastosa, a líquida e a gasosa. Vejam bem, designação da fase não sólida da matéria. É preciso nós interiorizarmos bem as coisas. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. E retiramos, portanto, este excerto de Evolução entre dois mundos, de André Luiz. Significa que é um corpo cujas moléculas cedem, ou seja, pode-se manipular os fluidos. Leon Denis afirma que a matéria, quando se rarefaz, fica invisível, imponderável, toma aspectos cada vez mais subtis, os quais chamamos de fluidos. E à medida que se rarefaz, ganha novas propriedades, entre as quais uma irradiação progressivamente maior, tornando-a forma de energia. Exatamente aquilo que o nosso irmão Fernando inicialmente nos transmitiu. Esse fluido universal, porque vamos ter que perceber, no fundo, o que é o fluido cósmico universal. Todos estes fluidos que existem, todas as energias, de onde provêm. Então temos que ir à essência. Fluido cósmico universal. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Portanto, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. São-lhe inerentes as forças metamorfoses da matéria e as leis imutáveis. Apresentam-se em estados que vão da imponderabilidade e da eterização até à condensação ou materialização. Distingue-se da matéria que conhecemos. É muito mais perfeito, sutil e independente, e desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Este fluido cósmico universal é gerador de mundos, coisas e organismos. E agora vamos tentar entender o que são os fluidos espirituais. Os seres espirituais vivem numa atmosfera fluídica,
ou seja, inteiramente de fluidos. Dessa atmosfera extraem todos os materiais em que vão atuar e que atuam. Constituem a matéria do mundo espiritual. Não é igual em todos os planos e mundos. No fundo, estes fluidos são sempre diferentes de mundos para mundos. Formam a partir dela o perispírito. E, no fundo, através destes fluidos se veicula o pensamento. E o perispírito? O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório grosseiro, o espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível, para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nas aparições. Livro dos Espíritos. Portanto, o perispírito é formado por fluidos do mundo ao qual pertence, ou seja, são os fluidos espirituais. É pelo perispírito que o espírito se liga à matéria do nosso plano. Os fluidos perispirituais, no fundo, absorvidos e assimilados pelo perispírito, ficam individualizados. Comandados pela mente, estes fluidos circulam. Somente a vontade lhe pode ampliar ou limitar a ação. Ou seja, nós somos de facto grandes geradores de fluidos. Tenhamos consciência ou não consciência, e precisamos de ter essa consciência, que nós somos de facto grandes geradores de fluidos. E esses fluidos vão interferir connosco próprios, com o ambiente e com os outros. Connosco próprios nós vamos perceber na aura, ou seja, os fluidos perispirituais irradiam, formando a sua atmosfera individual, chamada por André Luiz a túnica de forças. A aura do encarnado é o resultado da difusão dos campos energéticos que partem do perispírito, envolvendo-se com o manancial de irradiações das células físicas. Portanto, somos um corpo, mas somos um espírito, e no perispírito, de facto, vai haver estes fluidos que se vão refletir na nossa aura. Será, no fundo, a nossa vibração, que é o conjunto dos fluidos perispirituais e também do nosso próprio corpo físico, das nossas células. A ação dos espíritos sobre os fluidos. Então, logo no início nós percebemos que, de facto, os fluidos podem ser manipulados. Percebemos que as suas moléculas são manipuláveis e, de facto, os espíritos têm essa capacidade de, no fundo, manipular os fluidos. Mas os fluidos são neutros, adquirem as qualidades do meio em que se elaboram e com elas se modificam. E isso nós também percebemos em determinados ambientes em que nos encontramos, sentimos a sensação de bem-estar ou de mal-estar. E tudo isso é envolvência de fluidos. Os espíritos encarnados e desencarnados agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade, consciente ou inconscientemente. Os espíritos imprimem direção aos fluidos, formam conjuntos e mudam suas propriedades. Vejam bem. Os fluidos perispirituais guardam muito a impressão das qualidades, boas ou más, do próprio espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, porque o perispírito recebe direta e permanentemente a ação do pensamento. Então nós voltamos sempre, no fundo, ao fundamental.
ao vigiar os nossos pensamentos. Porque realmente através dos pensamentos nós estamos a gerar vibração, ou seja, fluidos. E isso vai nos influenciar a nós, no nosso estado, na nossa harmonia, na nossa saúde, mas também vai influenciar o ambiente em que estamos e as outras pessoas com quem nós, de facto, convivemos. Aqui, nesta imagem, eu quis transmitir a assimilação fluídica. A assimilação fluídica. Portanto, vamos perceber que a assimilação depende muito de fluidos semelhantes se combinam. E isto nós já percebemos, não é? Diferentes poderão ou não combinar-se. Positivos predominam sobre negativos. E eu acho que isto aqui é de facto tão tranquilizador perceber que realmente o positivo sobrepõe-se ao negativo. E isto nós devemos pensar com toda a segurança relativamente a tudo. O positivo sobrepõe-se ao negativo e temos que ter esta certeza. No encarnado, os fluidos influem sobre o corpo físico. Bons fluidos, a impressão é salutar e nós percebemos. Se forem permanentes, esses fluidos bons ou salutares, e se forem enérgicos, beneficiam e podem curar. Ou seja, quando de facto há uma ação, uma vontade sistemática de tratar, de curar, e há essa energia, essa certeza de cura, de positividade, a cura acontece. Pode acontecer. Com a vontade de Deus, com certeza. Os maus fluidos, a impressão é penosa e prejudicial. E o fluido vital terá também influência nesta terapia? Sim. Fluido vital é o princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente, livre dos espíritos. Portanto, a fonte de origem do fluido vital é no fluido cósmico universal, que nós já falámos. Durante a vida, nós vamos continuar a absorver e a assimilar fluido vital, através do ar, da água, dos alimentos. Pode-se transmitir o fluido vital de um indivíduo para o outro. E isso nós chamamos também magnetismo animal. E agora vamos então, depois desta pequena introdução, de uma forma muito resumida, para tentarmos perceber um pouco melhor, de facto, toda a nossa complexidade. Não somos assim, somos de facto, e isto é tudo pela rama, é de uma forma muito resumida e muito superficial, mas ajuda-nos a perceber. Vamos então entender que a doença ou o desequilíbrio físico tem origem no desequilíbrio espiritual. Ou seja, tudo acontece sempre no nosso espírito. Inicialmente, o nosso espírito, no fundo, vai se manifestar nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão gerar emoções. E essas emoções, se forem de modo intenso e demorado, vão interferir no perispírito, que se vai plasmar de seguida no corpo físico.
Por isso é tão, tão importante nós termos cuidado com os nossos pensamentos, nós cultivarmos sempre o perdão para nós próprios, o perdão para os outros, no fundo o respeito. Não nos centrarmos só no negativo, porque o negativo só nos vai trazer de facto dissabores, doenças, desarmonia. Temos que abrir cada vez mais os nossos pensamentos àquilo que é positivo. Mesmo nestes momentos difíceis que todos nós vivenciamos, precisamos de cultivar os bons pensamentos e perceber que o positivo prevalece sobre o negativo. Isto é muito importante, porque se hoje eu tenho uma doença, ou tenho de facto uma desarmonia no meu ser, é porque alguma coisa eu gerei em mim para que isto acontecesse. Não tive consciência, mas fui eu. Se as situações vêm ao meu caminho, vêm acima de tudo para quê? Para eu despertar, para eu aprender, para eu mudar. Não é? Para eu também atuar, para não ficar na passividade também. Mas não é para remoer e remoer constantemente aquela situação de tal forma que me vai realmente danificar, trazer doença, desequilíbrio, infelicidade. Precisamos estar conscientes de nós, despertos, sempre. Vigiarmos como Jesus nos disse. Então, nós somos os pequeninos estudiosos do Espiritismo e graças a Deus que esta doutrina nos trouxe tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos. É mesmo a doutrina consoladora que nos ajuda a entender de uma forma tão verdadeira. Nós sentimos dentro de nós que isto é tudo tão verdadeiro, faz tudo tanto sentido, que só temos que agradecer este caminho. Então, aqui é uma escola. De facto, é a escola do nosso espírito. É aqui que nós viemos aprender, assimilar, a tomar consciência de nós próprios, acima de tudo nós próprios, não é dos outros, é de nós próprios. E a mudar, a fazer a nossa reforma íntima. Mas também é aqui que nós podemos recorrer, porque sentimos que temos amor, temos estas vibrações, estes fluidos positivos, bondosos que nos envolvem. Então, quando nos desequilibramos, porque às vezes há situações na vida que de facto sozinhos nós não conseguimos encontrar o equilíbrio, precisamos de ajuda e podemos vir aqui, recorrer ao centro. Sabemos que a terapia do passe é de facto uma terapia que nos pode trazer novamente a harmonia. Então, o passe é uma transfusão de fluidos. Emmanuel define transfusão de energias físico e psíquicas. Nos centros espíritas utilizamos o passe misto. E o que é que isto quer dizer? É o magnético espiritual, ou seja, fluidos e magnetismo do médium passista e fluidos dos espíritos mentores. Porque nós sabemos que nas casas espíritas há uma equipe espiritual que dirige todos os trabalhos e que aqui se encontram espíritos de luz, trabalhadores abnegados que vêm para nos ajudar, para nos trazer o tal equilíbrio que tanto necessitamos. Então, da mesma forma que esta equipe espiritual se prepara para vir, naquela hora, naquele momento específico desta terapia,
O passista também deve se preparar. Primeiro, o passista, acima de tudo, deverá ter uma preparação, perceber o que está a fazer, para desenvolver uma terapia, de facto, em consciência, como deve ser. Por isso deve estudar, mas acima de tudo também fazer o seu trabalho interior, a sua reforma íntima. O passista tem que cultivar estes fluidos espirituais, perispirituais, na verdade, de luz, harmoniosos, para poder quê? Ao doar, que sejam de facto fluidos bons, salutares, que ajudem. Depois deverá ter também muitos cuidados com o quê? Com o seu corpo, com os seus pensamentos, com tudo. E aquele que recorre ao centro espírita, pedindo ajuda, deverá também ter cuidados? Com certeza. Primeiro, ter consciência do que está a pedir. Está a pedir ajuda. Deve vir com humildade, deve vir também com a certeza de que Deus aqui está, através dos espíritos de luz, e que realmente vai receber essa ajuda. Deve ter a plena confiança de que vai receber a ajuda necessária. Então, o ambiente também terá que ser harmonioso. Não poderá ser feito de qualquer maneira em qualquer lugar. Por isso, o passe nos centros espíritas são sempre no centro espírita. Quando se está a proceder este tratamento, esta terapia, deverá haver silêncio, oração, todos estes cuidados, esta preparação. E aquele que está a receber ajuda deverá estar concentrado em prece e em pensamento positivo. Então, para podermos, de alguma maneira, entender mais ou menos o que é que poderá ser esta transmissão de energias, esta limpeza da nossa aura, do nosso perispírito, eu trouxe aqui um excerto de um vídeo que eu encontrei, que achei muito interessante.
Então, isto é um pequeno excerto deste vídeo que eu encontrei, que eu achei que poderia ser um exemplo para compreendermos como os fluidos se transmitem, como as nossas vibrações podem tratar, se de facto as nossas vibrações forem harmoniosas, salutares, de bondade, de amor, de doação, mas também de certeza de que iremos ajudar aqueles que vão doar, porque todos nós podemos doar. Vejam como ele aqui no final, a sua energia, a sua vibração era para quê? Para o mundo, para o planeta Terra. Era trazer harmonia, e é isto que nós precisamos de fazer neste momento. Pensar positivo, acreditar no amor, acreditar na paz, saber que não estamos sós, que os bondosos espíritos estão, que Deus está. Vejam esta vibração que vem, o fluido cósmico universal que vem de Deus, que de facto envolve este médium curador e que transmite esta energia para todo o universo, para todo o planeta Terra. Então vimos a terapia através do passe. Vimos como de facto as vibrações, elas existem, embora nós não tenhamos a capacidade de ver, porque não somos médios videntes, a maior parte de nós não é. Quem é médio vidente pode até ver as cores das energias, pode manipular essas energias, como nós vimos aqui através deste médium curador. Nas situações de doenças mais complicadas, de perturbações mais complicadas, existe de facto um tratamento mais especializado, que existe também uma equipe espiritual diferente e um médium também diferente. E é isso que nós chamamos a fluidoterapia, que, na verdade, nós aqui no centro desenvolvemos. Aliás, foi o primeiro hospital espiritual em Portugal. Portanto, nas situações mais necessitadas, de facto existe um tratamento mais profundo, especificamente através de cirurgias espirituais. Para isso, essas equipes espirituais têm que ser especializadas, assim como tudo o que existe ao seu redor. Não será de facto sentado, como nós já percebemos, o ambiente deverá ser ainda mais diferenciador, tem que ter muito silêncio, tem que estar tudo muito mais higienizado e o médium realmente dirigente deverá ter qualidades mediúnicas de cura. Pronto, isto quando de facto a situação é mais complicada e necessita de um tratamento diferente. E para podermos ver este trabalho, eu também trouxe aqui um pequeno vídeo. Vivenciando em outra dimensão. Um dia, algures no tempo e enquanto dormia, um ser esguio, tão belo e diferente, de mim se aproximou. Surpresa, tremi, meu coração acelerou e com a voz trêmula perguntei-lhe: quem és tu, belo senhor a quem vejo? Sorriu-me tão tranquilo e disse baixinho: anda, vem comigo, nada temas, só quero ensinar-te. Transportou-me a um espaço no meio da natureza, onde senti uma enorme liberdade. Uma música linda se fazia ouvir por entre aqueles montes e vales. No ar, um perfume inebriante exalava por todo o lugar. Pegou delicadamente minhas mãos entre as suas mãos, tão leves e macias, e iniciou com elas um bailado. Beleza ímpar, inigualável, raios de luz multicolores, tal um fogo de artifício, se reproduziam delas, iluminando o espaço. Que beleza, que magia sem igual!
sorria para mim e olhava-me com doçura. Seus olhos eram redondos, grandes e castanhos. Quando terminou, disse: estás pronta? Vem, vou levar-te. Ainda atordoada porque tudo se passou no ápice, pedi-lhe: por favor, não te vás. Diz-me quem és tu. Mas não obtive resposta. Apenas ficou aquele sorriso lindo e de paz. Acordei. Senti a face molhada. Percebi que algo diferente acontecera. Olhei minhas mãos e achei-as mais belas que nunca. Levantei-as, encostei palma na palma e orei. Orei com fervor, o mais puro e profundo da minha alma. E nesse momento disse: aceito. Aceito sim, meu Senhor. Tudo que queiras, tudo que operes por mim, aceito. Por isso, hoje estou aqui, sem nada nas mãos ou com as mãos cheias de tudo, ofertando-te a ti, irmão amigo, triste ou necessitado, ofertando-te tudo de bom que esteja em mim, o meu mais profundo amor, e que nesta hora desejo dar-te a ti. Só podemos terminar e dizer que só com muito amor, de facto, é possível doar-se totalmente, cultivar em si a bondade, a caridade, os bons sentimentos, disponibilizar-se para ajudar aqueles que mais sofrem. Por isso agradecemos à nossa irmã Leonor, mas a todos os médiuns curadores que existem no mundo, que se disponibilizam para exatamente se doarem, ajudarem, auxiliarem. E termino então aqui esta minha apresentação emocionada também. Obrigada.